Nesta aula, vamos trabalhar os fundamentos essenciais de raciocínio lógico-matemático cobrados em concursos públicos. Nosso objetivo é construir uma visão clara e estruturada de como a lógica funciona, de como analisar proposições e como extrair conclusões a partir de informações dadas. Além disso, abordaremos a relação da lógica com diagramas, conjuntos e com os diversos conjuntos numéricos. O foco será desenvolver um raciocínio organizado, passo a passo, como se estivéssemos resolvendo problemas reais da banca. 1. Lógica, proposições e valor-verdade. Primeiro, precisamos compreender o conceito de proposição. Em lógica, uma proposição é uma sentença declarativa que pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Não importa se ela é simples ou complexa, desde que possua um valor verdade. Por exemplo, Rondônia fica na região norte. É uma proposição, porque podemos determinar se ela é verdadeira ou falsa. Já frases como abra a porta ou será não são proposições, pois não podem ser avaliadas dessa maneira. A lógica trabalha analisando proposições para formar estruturas mais amplas de pensamento. Por isso, identificar corretamente se uma frase é ou não uma proposição é o primeiro passo para qualquer problema lógico. 2. Operadores lógicos: negação, conjunção, disjunção, implicação e equivalência. Ao combinar proposições, utilizamos operadores lógicos. Eles funcionam como conectores que modificam ou relacionam informações. Negação. A negação inverte o valor verdade de uma proposição. Se P é verdadeira, não P é falsa. A negação também exige atenção à linguagem natural. Por exemplo, a negação de todos os alunos foram aprovados não é nenhum aluno foi aprovado. A negação correta é pelo menos um aluno não foi aprovado. O candidato deve aprender sempre a negar expressões universais e existenciais. Conjunção. A conjunção utiliza o conectivo e. Sua característica principal é que a proposição composta só é verdadeira quando ambas as partes são verdadeiras. Basta uma delas ser falsa para que toda a conjunção seja falsa. Disjunção. A disjunção utiliza o conectivo ou. Em lógica clássica de concursos, trabalhamos com a disjunção inclusiva, na qual ou permite simultaneidade. Assim, ou P ou Q é falsa somente quando as duas partes são falsas. Implicação. A implicação é um dos conectivos que mais geram dúvidas. Ela liga duas proposições na forma CP, então Q. A interpretação correta é a seguinte: a única situação em que a implicação é falsa ocorre quando P é verdadeira e Q é falsa. Em qualquer outra combinação, a implicação é considerada verdadeira. Equivalência. A equivalência lógica ocorre quando duas proposições possuem exatamente o mesmo valor verdade em todos os casos possíveis. Uma equivalência muito utilizada é: se P, então Q, é logicamente equivalente a se não Q, então não P. Trata-se da famosa contrapositiva, e ela é frequentemente explorada em provas de raciocínio lógico. 3. Proposições compostas e tabelas verdade. Uma proposição composta é aquela formada pela união de duas ou mais proposições por meio dos conectivos lógicos. Para analisar esse tipo de proposição, utilizamos tabelas verdade. A tabela verdade é uma ferramenta que organiza todas as possibilidades de valores verdade envolvidos. Ela permite verificar o comportamento do conectivo ou da estrutura lógica como um todo. A análise com tabelas verdade é especialmente útil quando a banca exige verificar equivalências, identificar argumentos válidos ou resolver questões de lógica formal. 4. Equivalências lógicas. Algumas transformações são essenciais para resolver problemas rapidamente. Entre as equivalências mais cobradas, temos: a negação de uma conjunção se transforma numa disjunção das negações. A negação de uma disjunção se transforma numa conjunção das negações. A implicação, se P, então Q, pode ser reescrita como não P,
ou Q. Trata-se da famosa contrapositiva, e ela é frequentemente explorada em provas de raciocínio lógico. 5. Problemas de raciocínio dedutivo. Nos concursos, muitas questões apresentam situações com pessoas, objetos, lugares ou eventos fictícios e exigem que o candidato deduza relações não explícitas. Esse tipo de questão exige identificação dos elementos envolvidos, organização das informações, geralmente em forma de tabela ou esquema, interpretação de termos como apenas, exatamente, pelo menos, não pode ser, que são fundamentais para a dedução, e verificação de consistência entre as alternativas. Esses problemas testam a capacidade do candidato de transformar linguagem natural em estrutura lógica e frequentemente envolvem relações de ordem, classificação ou pareamento. 6. Diagramas lógicos, tabelas e gráficos. Diagramas lógicos, como os diagramas de Venn, são muito utilizados em questões de conjuntos e relações. Eles permitem visualizar interseções, uniões, diferenças e complementos. Já tabelas e gráficos aparecem quando é necessário organizar informações numéricas ou relacionar variáveis. O candidato deve ser capaz de interpretar tabelas de dupla entrada, gráficos de barras, gráficos de linhas, diagramas de associação. Esses elementos auxiliam o raciocínio, mas também aparecem como parte das questões, para serem analisados diretamente. 7. Conjuntos e operações. Em raciocínio lógico-matemático, conjuntos são agrupamentos de elementos. Trabalhamos com operações fundamentais. União. A união representa todos os elementos que pertencem ao conjunto A ou ao conjunto B, ou a ambos. Interseção. A interseção reúne apenas os elementos comuns aos conjuntos. Diferença. Mostra os elementos que pertencem a A e que não pertencem a B. Complemento. Representa tudo aquilo que está fora do conjunto analisado, dentro do universo considerado. Saber interpretar problemas envolvendo conjuntos é essencial, especialmente quando associados a diagramas de Venn. 8. Conjuntos numéricos. A matemática utiliza diferentes tipos de números, cada qual com características próprias. Números naturais são utilizados para contagem, incluem zero e todos os inteiros positivos. Números inteiros incluem naturais, seus opostos negativos e o zero. Números racionais são aqueles que podem ser expressos como fração de dois inteiros, com um denominador diferente de zero. Números reais compreendem os racionais e os irracionais. Irracionais são aqueles que não podem ser expressos como fração, como raízes não exatas e números como π. As operações básicas envolvem adição, subtração, multiplicação e divisão. Em provas, é comum exigir comparação de grandezas, propriedades de operações e identificação de pertencer ou não a determinado conjunto numérico. 1. Representação na reta numérica. A reta numérica é uma ferramenta fundamental para visualizar grandezas e relações entre números. Ela é construída como uma linha horizontal, geralmente orientada da esquerda para a direita, onde cada ponto corresponde a um número real. À esquerda, temos os números menores, à direita, os maiores. É importante entender que todos os tipos de números podem ser representados na reta: naturais, inteiros, racionais e irracionais. A distância entre os pontos é proporcional ao valor numérico. Assim, localizar um número como 2,5 exige observar o intervalo entre 2 e 3 e marcar a posição adequada. A reta permite visualizar operações como comparar números, analisar desigualdades, observar intervalos, abertos e fechados, representar soluções de equações e inequações simples. Dominar essa representação é fundamental para lidar com outros conceitos, como progressões e funções. 2. Unidades de medida, distância, massa e tempo. Os concursos também cobram noções básicas de medidas. A distância é medida em unidades como metro, quilômetro, centímetro, a massa é expressa em gramas, quilogramas, toneladas, o tempo é mensurado em segundos, minutos e horas.
A habilidade essencial é realizar conversões entre essas unidades. Por exemplo, transformar metros em quilômetros, converter horas em minutos, passar de gramas para quilogramas. O ponto central é compreender que essas unidades se relacionam por potências de 10 ou por razões fixas. O candidato precisa dominar as equivalências e saber aplicá-las em problemas que envolvem velocidade, densidade ou consumo. 3. Representação de pontos no plano cartesiano. O plano cartesiano é uma extensão da reta numérica para duas dimensões. Ele é dividido por dois eixos perpendiculares, o eixo horizontal, chamado eixo x, e o eixo vertical, chamado eixo y. Cada ponto no plano é localizado por um par ordenado formado pelos valores das coordenadas x e y. Por exemplo, o ponto 3 e menos 2 significa mover-se 3 unidades na direita no eixo x e 2 unidades para baixo no eixo y. Visualizar a posição de pontos permite identificar alinhamentos, regiões do plano e distâncias entre pontos, quando necessário. Concursos podem pedir identificação de quadrantes, leitura de gráficos cartesianos ou interpretação de funções representadas no plano. 4. Álgebra básica. Equações do primeiro grau. A equação do primeiro grau é uma igualdade entre expressões algébricas que contêm incógnitas de grau 1. Sua forma geral é ax mais b igual a 0. Resolver uma equação significa encontrar o valor que torna a igualdade verdadeira. A estratégia básica envolve isolar a incógnita. Isso exige manipular os termos com operações inversas, somando ou subtraindo o mesmo valor nos dois lados, multiplicando ou dividindo por um valor não nulo. Questões de concurso trabalham tanto equações simples quanto problemas verbais. Assim, o candidato deve traduzir situações práticas para a linguagem algébrica, identificando grandezas, relações e montando a equação adequada. 5. Sistemas de equações. Quando aparecem duas incógnitas relacionadas por duas equações, temos um sistema. Resolver um sistema significa encontrar o par ordenado que satisfaz simultaneamente as equações. Os métodos mais comuns são: substituição, resolver uma equação para uma variável e substituir na outra; adição, combinar as equações para eliminar uma incógnita; análise por gráficos, verificar o ponto de intersecção das retas. Os sistemas surgem em problemas de comparação, mistura, composição ou relações entre grandezas distintas. 6. Porcentagem. A porcentagem representa uma razão cuja base é 100. Assim, afirmar que algo representa 20% significa que a cada 100 unidades, 20 fazem parte da quantidade expressa. O cálculo de porcentagem é amplamente cobrado, especialmente quando combinado com variações percentuais sucessivas e descontos sucessivos. É essencial compreender porcentagem como fração. 25% equivale a 25 sobre 100. Porcentagem como decimal. 12% corresponde a 0,12. Aumento percentual. Valor final igual valor inicial multiplicado por 1 mais taxa. Desconto percentual. Valor final igual valor inicial multiplicado por 1 menos taxa. Questões de concurso frequentemente misturam porcentagens com proporcionalidade, juros e gráficos. 7. Proporcionalidade direta e inversa. Grandezas diretamente proporcionais variam na mesma direção. Quando uma aumenta, a outra aumenta na mesma razão. Por outro lado, na proporcionalidade inversa, quando uma grandeza cresce, a outra diminui em razão inversa. Exemplos clássicos: direta, preço total e quantidade comprada; inversa, velocidade de viagem e tempo de viagem mantendo a distância fixa. Para resolver problemas desse tipo, é necessário montar proporções ou utilizar a regra de 3. 8. Sequências e reconhecimento de padrões. Uma sequência é uma lista ordenada de elementos seguindo uma lógica específica. As bancas gostam de testar a identificação do padrão que gera a sequência. Os padrões podem ser aritméticos, acréscimos constantes, geométricos, multiplicações constantes, alternados ou mistos, baseados em operações combinadas. Identificar o padrão exige observar as diferenças entre os termos ou as razões entre eles. Em alguns casos, o padrão envolve operações de soma e multiplicação simultaneamente. 9. Progressão aritmética. A progressão aritmética é uma sequência em que cada termo é obtido somando-se uma constante ao termo anterior. Essa constante é a razão da progressão. A fórmula geral do termo n da PA é AN igual a 1 mais, entre parênteses, n menos 1, fecha parênteses, vezes R.
Saber manipular essa fórmula permite resolver questões relacionadas à posição de um termo específico, soma de termos e situações modeladas como evolução linear. 10. Progressão geométrica. Na progressão geométrica, cada termo é obtido multiplicando-se o anterior por uma constante, chamada razão. A fórmula básica é AN igual a 1 vezes R elevado a N menos 1. Também é necessário conhecer a soma dos termos, especialmente quando a progressão é finita. As PGs aparecem em problemas envolvendo crescimento acelerado, processos acumulativos e situações de duplicação. 11. Juros. O estudo dos juros é essencial, pois muitas questões combinam porcentagem com aplicações financeiras. Existem dois tipos principais. Juros simples. Os juros incidem apenas sobre o capital inicial. A fórmula básica é J igual C vezes I vezes T. O valor final é M igual C mais J. Juros compostos. Nos juros compostos, o juro acumulado se incorpora ao capital, gerando crescimento exponencial. A fórmula é M igual C vezes 1 mais I elevado a T. Os juros compostos aparecem com muito mais frequência em concursos, especialmente quando o problema envolve variação percentual sucessiva. 1. Geometria básica, distâncias e ângulos. A geometria é o estudo das formas, tamanhos e propriedades do espaço. Para começar, é importante compreender a noção de distância. Em geometria simples, a distância entre dois pontos em uma reta é dada pela diferença entre seus valores numéricos. Já no plano, utilizamos o conceito de distância euclidiana, obtida a partir do Teorema de Pitágoras. Essa distância entre dois pontos no plano cartesiano é construída como a hipotenusa de um triângulo retângulo, formado pela diferença das coordenadas. Os ângulos são formados por duas semirretas que partem de um mesmo ponto. Eles são medidos em graus ou radianos. O concurso exige reconhecimento e classificação dos ângulos, tais como ângulos agudos, retos, obtusos e rasos. Além disso, devemos saber que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus, e que ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Essas relações são frequentemente utilizadas para resolver problemas envolvendo paralelas cortadas por transversais, polígonos ou construções geométricas simples. 2. Polígonos. Um polígono é uma figura plana formada por segmentos de reta que se encontram em vértices. Entre seus elementos, destacam-se lados, diagonais e ângulos internos. Os polígonos podem ser classificados pelo número de lados, triângulos, quadriláteros, pentágonos e assim por diante. É essencial compreender a fórmula da soma dos ângulos internos. S é igual a n-2 vezes 180 graus, onde n é um número de lados. O ângulo interno de um polígono regular é obtido dividindo-se essa soma pelo número de lados. Além disso, é útil saber que a quantidade de diagonais é dada pela fórmula D é igual a n vezes n-3 dividido por 2. Polígonos regulares são aqueles cujos lados e ângulos são congruentes. Eles aparecem em problemas de simetria, área e pavimentação. 3. Circunferência e círculo. A circunferência é o conjunto de pontos equidistantes de um ponto chamado centro. Já o círculo é a região interna delimitada por essa circunferência. É fundamental dominar as fórmulas relacionadas ao comprimento e à área. O comprimento da circunferência é dado por C igual a 2πr, e a área do círculo é expressa por A igual a π vezes r ao quadrado. Para concursos, é importante também identificar relações envolvendo o setor circular, arco e comprimento proporcional ao ângulo central. Questões sobre rodas, trajetórias circulares e engrenagens usam intensamente essas propriedades. 4. Perímetro e área. O perímetro é simplesmente a soma dos lados de uma figura plana. Já a área representa a medida da superfície interna. As fórmulas mais cobradas incluem triângulo, a área igual a base vezes a altura
dividido por 2. Retângulo. A área igual ao produto entre base e altura. Quadrado. Lado ao quadrado. Losango. A área igual ao produto das diagonais dividido por 2. Trapézio. Média das bases vezes a altura. Problemas clássicos envolvem cálculo de áreas somadas, áreas subtraídas e transformação de unidades. É importante manter atenção nas unidades para evitar erros de conversão. 5. Medidas de comprimento, área e volume. As medidas de comprimento incluem milímetro, centímetro, metro e seus múltiplos. A área é medida em unidades quadradas, como centímetro quadrado e metro quadrado, enquanto o volume é expresso em unidades cúbicas. É fundamental lembrar que, ao converter comprimento, usamos potências de 10. Já ao converter área, utilizamos a escala elevada ao quadrado, e no caso do volume, elevada ao cubo. Por exemplo, converter metros para centímetros envolve multiplicar por 100, mas converter metros quadrados para centímetros quadrados requer multiplicar por 10.000. Esse tipo de conversão é frequentemente explorado em problemas envolvendo terrenos, recipientes e construções. 6. Princípios de contagem. O raciocínio combinatório é essencial para resolver problemas em que é necessário determinar o número possível de arranjos, combinações ou permutações. Tudo começa pelos princípios fundamentais da contagem. Regra do produto. Quando uma ação pode ser realizada de várias maneiras e cada escolha independente leva a uma nova etapa, multiplicamos as possibilidades. Por exemplo, se há 3 opções de camisa e 2 de calça, existem 6 combinações possíveis. Regra da soma. Se uma escolha ou outra pode ser feita, sem sobreposição, somamos as possibilidades. Esses princípios sustentam toda a análise combinatória. Eles aparecem em problemas envolvendo senhas, placas de veículos, escalas de trabalho e formação de grupos. 7. Noções de probabilidade. Probabilidade mede a chance de um evento ocorrer. A fórmula fundamental é probabilidade igual a número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. É necessário saber que a probabilidade sempre varia entre 0 e 1. 0 significa impossibilidade. 1 representa certeza. A soma das probabilidades dos eventos mutuamente exclusivos deve ser igual a 1. Questões típicas envolvem sorteios, urnas com bolas coloridas, lançamento de dados e cenários em que há necessidade de identificar eventos independentes ou dependentes. Combinando probabilidade com princípios de contagem, o candidato é capaz de analisar eventos mais complexos, como formação aleatória de equipes ou arranjos com restrições.